Quando alguém passa noites olhando para o teto, imaginando conversas que nunca aconteceram e criando cenários na mente para racionalizar a distância de alguém que se importa, essa pessoa começa a entrar em um ciclo silencioso que corrói sua própria identidade. É um sofrimento que não aparece nas redes sociais, mas que consome silenciosamente por dentro, dia após dia. As pessoas perdem oportunidades, negligenciam os estudos, trabalham sem foco, se afastam dos amigos e começam a ver o mundo através de uma lente distorcida, tudo por causa de alguém que talvez nem perceba o impacto que está causando. E o mais trágico é que muitos desses indivíduos poderiam evitar essa queda emocional se tivessem aprendido, primeiramente, a controlar as próprias mentes. Marco Aurélio disse uma vez: se algo externo te aflige, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E é precisamente essa avaliação interna que destrói as pessoas todos os dias. Talvez você já tenha passado por isso, pegando o telefone, abrindo o chat, relendo mensagens antigas incontáveis vezes, tentando descobrir onde você errou. Talvez você se pegue analisando uma história de 3 segundos, tentando adivinhar o que a outra pessoa está pensando, ou talvez se sinta invisível ao ver que ela leu sua mensagem, mas não respondeu. Esse tipo de sofrimento emocional aflige milhões de pessoas em todo o mundo porque estamos vivendo em uma era de comparação constante, anseio amplificado e comunicação rápida. Tudo parece urgente, tudo parece pessoal, mas é exatamente aqui que o estoicismo surge como uma luz cortando a névoa mental. Porque Marco Aurélio, apesar de ser um dos homens mais poderosos de sua era, lidou com perdas familiares, pressões políticas, traições e responsabilidades que poderiam ter abalado sua sanidade. No entanto, ele permaneceu firme. Por quê? Porque aprendeu a dominar os próprios pensamentos antes de tentar dominar qualquer outra coisa. Considere quantos indivíduos se perderam devido ao amor não correspondido. Vemos isso acontecer com figuras públicas o tempo todo. Britney Spears, por exemplo, experimentou colapsos emocionais exacerbados por relacionamentos caóticos e expectativas emocionais que saíram do controle. A pressão externa era imensa, mas o que realmente a devastou foi sua incapacidade de filtrar o que estava acontecendo internamente. É precisamente isso que Marco Aurélio alertou. A mente se adapta e converte aos seus próprios propósitos o obstáculo à sua ação. Quando a mente está fraca, o obstáculo te destrói. Quando está forte, ele te molda. E essa é a primeira grande lição deste vídeo. Se você não fortalecer sua mente, qualquer pessoa de quem você se importa terá o poder de te derrubar. O problema é que idealizamos demais. Sofremos não por causa da pessoa em si, mas por causa da versão que criamos dela em nossas cabeças. É por isso que dói tanto. Não é a ausência de uma mensagem, é o significado que atribuímos a essa ausência. Não é o silêncio da pessoa, é o barulho que sua mente faz ao interpretar esse silêncio. O estoicismo ensina que a maior parte do sofrimento humano decorre da confusão entre o que está sob nosso controle e o que não está. E quando você sofre por alguém, geralmente está tentando controlar algo que nunca foi seu para começar. Marco Aurélio nos lembrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. O problema é que quase ninguém aplica esse princípio ao amor. A boa notícia é que aprender esse princípio muda tudo. Quando você para de esperar, para de criar narrativas inexistentes, para de se culpar por afeto que não recebeu, você começa a recuperar o controle sobre sua própria vida. E este vídeo foi criado exatamente para isso, para te mostrar como aplicar a filosofia estoica na prática, em sua vida diária,
Quando a ansiedade bater, quando a saudade pesar, quando a pessoa de quem você gosta te ignorar ou parecer não te valorizar da mesma forma. Aqui, você aprenderá a reorganizar seus pensamentos, a quebrar ciclos mentais destrutivos e a reconstruir sua autoestima sem depender de ninguém. Porque, como o Marco Aurélio disse, a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. E talvez sua alma esteja atualmente colorida por alguém que não merece toda essa importância. Quando você sofre por alguém de quem se importa, o maior erro que sua mente comete é acreditar que sua felicidade depende da reação dessa pessoa. Este é o início de um aprisionamento emocional, porque você entrega o controle do seu estado mental a alguém que muitas vezes nem sabe como você se sente. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições políticas, epidemias e perdas familiares. Contudo, registrava diariamente em seus escritos a necessidade de não entregar seu equilíbrio interno a eventos externos. Ele disse: "A verdadeira tragédia é quando você se perde tentando agradar aos outros." E quando aplicamos isso ao amor, percebemos como é fácil perder a própria identidade tentando conquistar alguém que nunca ofereceu reciprocidade. A mente cria ilusões, projeta perfeições, idealiza comportamentos e transforma a outra pessoa em uma espécie de salvação emocional. E quanto mais você tenta se aproximar, mais distante essa pessoa parece. Isso destrói gradualmente a autoestima. A neurociência moderna confirma esse padrão. Estudos mostram que, quando você cria uma expectativa emocional não correspondida, o cérebro ativa as mesmas áreas associadas à dependência química. É por isso que é tão difícil parar de insistir, parar de verificar o telefone, parar de pensar no que poderia ter sido. É por isso que você revisita conversas antigas, interpreta sinais inexistentes e vive em uma espécie de delírio emocional moderado. É a mente implorando por dopamina, tentando encontrar em outra pessoa o que está faltando dentro de você. Mas aqui está o ponto que Marco Aurélio ensinaria. Ninguém é obrigado a te dar o que você deveria aprender a gerar por conta própria. E isso se torna óbvio quando você percebe quantos sofrem pelas menores coisas. Uma mensagem lida que fica sem resposta se transforma em dor. Uma resposta fria se torna motivo de tristeza. Um encontro cancelado se torna prova de rejeição. Mas a realidade é diferente. Você está atribuindo muito valor a alguém que talvez nem esteja pensando em você no mesmo nível. E isso não significa que você seja insuficiente. Significa simplesmente que você está direcionando sua energia para o lugar errado. Marco Aurélio repetiria para si mesmo: faça o que precisa ser feito. O resto está além do seu controle. E se você aplicar esse princípio hoje, começará a perceber algo poderoso. Você só está sofrendo porque está ocupando sua mente com a pessoa errada. O mundo está cheio de oportunidades, caminhos, novos relacionamentos, e ainda assim você permanece fixado em um único ponto, como se esse único ponto definisse toda a sua vida. Isso já destruiu emocionalmente milhões de pessoas, e muitas nunca se recuperaram porque não entenderam que o problema não era a rejeição, mas o apego. O apego cria fantasias. O apego cria expectativas. O apego cria dependência, e a dependência cria sofrimento. Quando você aprende a observar o apego de forma desapaixonada, como um cientista analisando um fenômeno, ele começa a perder o poder que tem sobre você. Um exemplo inspirador de alguém que viveu o oposto desse ciclo é Keanu Reeves. Ele perdeu pessoas importantes, suportou tragédias pessoais profundas e, no entanto, manteve um equilíbrio emocional admirável. Não porque ele não sentisse dor, mas porque não se apegou ao que estava além do seu controle. Ele vive uma vida simples, centrada, alinhada com princípios que se assemelham fortemente ao estoicismo. Sua serenidade não veio do mundo, veio de como ele escolheu interpretar o mundo.
E é exatamente isso que Marco Aurélio ensinou. Sua mente é sua fortaleza. Se você construir essa fortaleza, ninguém poderá te desmantelar emocionalmente. Mas há algo ainda mais importante. Você precisa começar a aplicar isso agora. Pergunte-se: por que estou confiando o meu humor diário à reação de outra pessoa? Por que permito que o silêncio de alguém controle minhas emoções? Por que estou colocando o meu valor próprio nas mãos de alguém que não me conhece verdadeiramente? Essas perguntas não são para te culpar, elas são para te despertar. Porque a maioria das pessoas vive como se fosse normal sofrer, se humilhar, insistir, tentar se provar, quando na realidade isso apenas enfraquece sua essência. A chave está em recuperar o controle, e isso começa todos os dias com pequenas ações. Limitar expectativas, parar de revisar mensagens antigas, praticar o foco interno e lembrar a si mesmo que ninguém é obrigado a preencher suas necessidades emocionais. E antes de nos aprofundarmos ainda mais nisso, preciso te pedir algo importante. Se você está gostando do vídeo até agora, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso é essencial para que o conteúdo continue alcançando mais pessoas e para que o canal cresça. Cada curtida e cada inscrição fazem uma diferença tangível no futuro deste projeto. Seu apoio mantém esta mensagem viva e permite que novos vídeos como este continuem a existir. Uma das maiores causas de sofrimento por alguém de quem você gosta é a tendência a acreditar que a emoção é um sinal do destino. Você sente algo forte e imediatamente cria a narrativa de que isso significa algo maior. Mas Marco Aurélio ensinou que o sentimento não é um oráculo. É meramente uma reação interna, moldada por expectativas, ilusões e hábitos. Ele disse: a maior parte do que pensamos ser essencial é meramente fumaça. E é exatamente isso que acontece quando você se entrega a pensamentos repetitivos sobre uma pessoa. Você começa a acreditar que sua intensidade emocional é prova de que ela deveria fazer parte da sua vida, quando na realidade, muitas vezes, é apenas o resultado do vazio que você permitiu crescer dentro de si. A mente confunde intensidade com importância. E quando isso acontece, você acaba se apegando a alguém que talvez esteja apenas ocupando um espaço que deveria ser preenchido pelo seu próprio crescimento pessoal. A psicologia moderna reforça isso ao mostrar que grande parte das paixões intensas é alimentada pela incerteza. Quando algo é previsível, estável e tranquilo, o cérebro se acalma. Contudo, quando algo é incerto, ambíguo ou cheio de sinais confusos, isso desencadeia um ciclo de hiperfoco. É por isso que você pensa constantemente naquela pessoa. Não é porque ela seja intrinsecamente especial, mas porque ela cria estímulos que o colocam em um estado de alerta emocional. E quanto mais instável ela parece, mais valor sua mente lhe atribui. Isso dá origem ao tipo de sofrimento que Marco Aurélio chamaria de autoaprisionamento. Ele alertava contra o perigo de se tornar refém de sensações que não têm conexão com a realidade. Quando aplicamos isso ao amor, percebemos que muitas pessoas não sofrem pela pessoa, mas da dependência emocional alimentada pela incerteza. Muitos indivíduos vivem esse padrão por anos. Eles entram em relacionamentos desequilibrados, insistem em alguém que demonstra pouco interesse, constroem expectativas sobre migalhas de atenção e se culpam por não serem bons o suficiente. Esse tipo de comportamento arruinou vidas, carreiras e reputações. Considere o caso de Lindsay Lohan, que enfrentou intensa turbulência pública e, como parte de suas quedas emocionais e comportamentais, derivou justamente de relacionamentos românticos instáveis e padrões de apego caóticos. Não foi a pessoa que destruiu sua estabilidade, mas sim como ela reagiu emocionalmente à instabilidade.
Marco Aurélio ensinaria que a verdadeira liberdade começa quando você aprende a distinguir entre emoção passageira e valor genuíno. Ele reiteraria: tudo o que vemos é uma opinião, não um fato. E se você observar honestamente, verá que muito do que sente é uma opinião criada pela sua mente, não uma representação exata da realidade. O estoicismo oferece algo poderoso: observar suas emoções com desapego, não as suprimindo, mas as analisando. Pergunte a si mesmo: por que sinto isso? É fruto de uma expectativa? É fruto de uma idealização? É fruto de um anseio ou de uma necessidade acumulada? Esse exercício mental funciona como um filtro, separando o que é real do que é fantasia emocional. Aplique isso em sua vida diária. Por exemplo, quando sentir o impulso de enviar uma mensagem longa e explicativa, pause e questione se é realmente necessário ou apenas ansiedade buscando validação. Quando sentir tristeza porque a pessoa não correspondeu, pergunte a si mesmo se está reagindo ao fato em si ou ao significado que você atribuiu a esse fato. Quando se pegar imaginando futuros perfeitos, pergunte a si mesmo se isso vem de uma conexão genuína ou de uma projeção interna, construída para preencher um vazio. Marco Aurélio defendia que observar os próprios pensamentos é a base da liberdade emocional. Isso nos leva a um desafio prático. Pelos próximos 3 dias, toda vez que sentir algo relacionado à pessoa de quem gosta, anote rapidamente o que sentiu e o que você acredita ter causado esse sentimento. Não precisa ser eloquente, organizado ou profundo. Apenas seja honesto. Ao final do 3º dia, releia tudo. Você perceberá que uma porção significativa das emoções que o avassalam não são causadas pela pessoa, mas pela sua interpretação interna. Esse simples exercício, reiterado por muitos estudiosos da mente, reduz drasticamente a intensidade emocional porque quebra o ciclo automático do sofrimento. É como se você acendesse uma luz em cada canto escuro da sua mente, e onde há luz, o medo diminui. O objetivo aqui não é fazer você deixar de gostar de alguém. O objetivo é ajudá-lo a recuperar o controle sobre si mesmo. Porque quando você aprende a observar suas emoções, em vez de se perder nelas, algo poderoso acontece. Você deixa de ser vítima do seu coração e passa a ser o comandante da sua vida. E é por isso que Marco Aurélio acreditava que todo ser humano deveria lutar. Um dos maiores erros de quem sofre por alguém é acreditar que, se tentar o suficiente, demonstrar o bastante ou apenas insistir um pouco mais, um dia tudo se encaixará. Essa ideia é devastadora, porque o coloca em uma posição de mendigar atenção. Marco Aurélio alertava precisamente sobre isso quando disse: pare de desejar que as coisas aconteçam como você quer. Deseje, em vez disso, que aconteçam como precisam acontecer. Essa frase parece simples, mas desfaz uma ilusão que consome milhões de pessoas. A ilusão de que a persistência mudará a vontade alheia. Quando você insiste demais, não está demonstrando amor. Está demonstrando uma falta de controle interno. E quando você perde o controle interno, perde tudo: foco, dignidade, perspectiva e equilíbrio. O sofrimento romântico surge da tentativa frustrada de moldar o mundo aos seus desejos. E quando o mundo não se conforma, você se despedaça por dentro. O mais curioso é que a vasta maioria das pessoas que persistem vive presa a uma narrativa romântica que elas mesmas criaram. Elas acreditam que é uma história de amor interrompida, quando na realidade é uma história de apego que nunca realmente existiu. A ciência emocional mostra que quando você cria expectativas intensas que não se materializam, o cérebro entra em um estado de dissonância cognitiva, buscando razões para justificar a falta de reciprocidade. É aí que você começa a inventar desculpas para a pessoa. Está ocupada, é tímida, é diferente.
tem medo de compromisso. Todas essas narrativas são mecanismos mentais para proteger o ego. Mas a verdade é dura. Se a pessoa quisesse, demonstraria. Marco Aurélio diria que você está gastando energia tentando lutar contra a natureza das coisas. Ele reiteraria: aceitar o que acontece é o primeiro passo para encontrar a paz. E para ilustrar isso, basta olhar para figuras públicas que transformaram suas vidas justamente ao entender esse princípio. Um exemplo é Chris Evans, que sempre manteve discrição e maturidade em seus relacionamentos, priorizando o equilíbrio emocional e a coerência interna acima de qualquer apego dramático. Sua trajetória demonstra que alguém pode ter fama global, pressão constante e ainda assim permanecer focado no que está sob seu controle. Ele não vive reagindo emocionalmente ao comportamento dos outros. Ele vive alinhado com sua própria essência. E isso é estoicismo aplicado. Permanecer centrado independentemente do que acontece ao seu redor. Não se trata de ser frio, trata-se de ser firme. Mas como você aplica isso no seu dia a dia quando seu coração continua a puxá-lo de volta? Primeiro, você precisa entender que persistir em algo que não existe drena sua energia vital. Quando você passa horas imaginando cenários, isso o esgota mentalmente. Quando você fica esperando por uma mensagem, você paralisa sua vida. Quando você se culpa por sentimentos não correspondidos, você se enfraquece emocionalmente. Marco Aurélio ensinava que o maior desperdício humano é direcionar força para o que não está sob seu controle. E o amor não correspondido é precisamente isso, a tentativa de controlar o incontrolável. Então, a prática estoica aqui é simples, profunda e difícil. Redirecione sua energia para o que você pode construir e não para o que você deseja obter. Um exercício poderoso para isso é a substituição consciente. Sempre que perceber que está prestes a enviar uma mensagem impulsiva, pare e substitua a ação por algo que gere valor real. Ler, exercitar-se, aprender, criar. Repetir esse hábito cria novas vias mentais. Estudos mostram que quando você redireciona repetidamente um impulso emocional, o cérebro começa a enfraquecer a via neural que gerou aquele comportamento destrutivo. Em outras palavras, cada vez que você escolhe agir com consciência, em vez de reagir por necessidade, você diminui o poder dessa pessoa sobre você. Marco Aurélio chamaria isso de educar a própria alma. Porque o que você pratica diariamente molda quem você se torna. E aqui está um ponto crucial. Você precisa lembrar que seu valor não diminui, porque alguém não o escolheu. O mundo não gira em torno das escolhas alheias. Ele gira em torno de como você responde a elas. Quando você aceita que não tem controle sobre a vontade de outra pessoa, mas controle absoluto sobre sua própria postura, você se liberta. E quando essa libertação começa, algo dentro de você muda silenciosamente. A dor não desaparece imediatamente, mas perde seu poder. O apego não some no primeiro dia, mas diminui. E gradualmente, você começa a perceber que a paz sempre esteve disponível, apenas obscurecida pela persistência. Marco Aurélio disse: tudo o que você precisa para a felicidade está dentro de você, não fora. E talvez agora seja a hora de você finalmente acreditar nisso. Há um ponto na jornada emocional em que você precisa confrontar a realidade mais difícil. Grande parte da dor que você sente hoje não foi causada pela pessoa de quem gosta, mas pela forma como você construiu expectativas em torno dela. Marco Aurélio disse: o que te prejudica não é o presente, mas o passado que você insiste em carregar. E é precisamente esse peso emocional acumulado que impede milhões de pessoas de seguir em frente. Elas se apegam ao que poderia ter acontecido, não ao que realmente aconteceu. Elas guardam mensagens antigas como se fossem prova do destino.
Releem diálogos como se houvesse mensagens secretas escondidas ali. Reconstruem memórias buscando sinais de reciprocidade. Mas a verdade é que esse apego ao passado rouba o presente e destrói o futuro. O sofrimento persistente decorre da resistência em aceitar que a história não se desenrolou como você imaginou. A filosofia estoica propõe algo simples, mas transformador: separar o fato da narrativa. O fato é o que aconteceu. A narrativa é o que você cria em torno dele. O fato é que a pessoa se afastou, respondeu minimamente, demonstrou desinteresse, mudou de prioridades ou simplesmente seguiu em frente com a vida dela. A narrativa é que eles ainda sentem algo, que estão confusos, que estão assustados, que em algum momento perceberão o seu valor. Quando você mistura o fato com a narrativa, você sofre. Quando você separa os dois, você se liberta. A psicologia contemporânea concorda. A maior parte da dor emocional prolongada não vem do evento em si, mas do significado que lhe é atribuído. E quando você reflete honestamente sobre o seu passado, percebe que muito do que te destrói não é a ausência de uma pessoa, mas a presença persistente de uma narrativa da qual você simplesmente não consegue se desapegar. Mas há outro ponto profundo que Marco Aurélio enfatizaria. O amor que traz destruição não é amor verdadeiro, é dependência emocional disfarçada. E a dependência cria raízes quando você atribui a outra pessoa um papel que deveria ser exclusivamente seu. Validar sua existência, preencher seu vazio, dar significado aos seus dias. No momento em que outra pessoa se torna sua única razão para acordar motivado, você perde sua autonomia. E quando você perde a autonomia, você perde a liberdade. Isso levou milhões de pessoas à autossabotagem. Relacionamentos tóxicos, ciúme descontrolado, medo do abandono, comportamentos impulsivos, tudo isso decorre da falsa crença de que você precisa desesperadamente da presença de outra pessoa para se sentir estável. Marco Aurélio diria que isso é entregar sua paz como tributo a alguém que nunca pediu para carregar esse fardo. E aqui está um exemplo poderoso final. Dwayne "The Rock" Johnson. Ele atravessou períodos de profunda depressão, principalmente após términos traumáticos e momentos de instabilidade. Mas, em vez de se apegar ao passado, ele reconstruiu sua vida com disciplina, propósito e um foco nítido no que estava sob seu controle. Ele transformou a dor em força, a incerteza em direção, a vulnerabilidade em maturidade. Sua jornada mostra que ninguém está condenado ao sofrimento emocional eterno. O mundo muda quando você muda a forma como se vê nele. Isso é puro estoicismo. Assumir a responsabilidade pela sua própria mente e não pelas ações dos outros. E se você quiser aplicar isso na prática, aqui está um exercício final inspirado nos escritos de Marco. Pelos próximos 7 dias, toda noite, anote 3 coisas que você fez por si mesmo e que não dependeram de mais ninguém. Pode ser algo pequeno. Se exercitar, estudar, organizar algo, cuidar do seu corpo, caminhar, aprender algo novo. Isso serve para treinar sua mente a reconhecer que sua vida não gira em torno da pessoa que te causa sofrimento. É um processo simples, mas que muda profundamente sua percepção de autonomia e reduz drasticamente o apego emocional. Ao fazer isso, você para de viver reativamente e começa a viver por escolha. E uma vez que essa mudança interna começa, tudo ao seu redor também muda. A pessoa que antes parecia insubstituível se torna apenas uma lembrança. A dor que parecia impossível de superar se transforma em uma lição. A insegurança que te paralisava se dissolve. E gradualmente você percebe que a vida sempre seguiu em frente. Você estava apenas preso, esperando alguém voltar. A filosofia de Marco Aurélio nos lembra: não desperdice sua vida olhando para trás. O que passou não pode ser mudado, mas você pode mudar o que faz agora.
E talvez este seja exatamente o ponto de virada que você tem precisado. E se esta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com aquela pessoa especial que pode precisar ouvir algo assim hoje. Espero vê-lo no próximo vídeo.